Entrevista. Campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira. Com o tema "Para enfrentar a gripe, vacine-se", a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais lança na próxima segunda-feira a campanha de vacinação contra a influenza. O objetivo da campanha é imunizar 90% das mais de 5.500.000 pessoas que fazem parte do público-alvo. O dia da mobilização nacional está previsto para 12 de maio, um sábado, e a campanha segue até 1º de junho. Para falar sobre este assunto, iremos conversar agora, ao vivo, com a farmacêutica Eliane Pasquinelli, ela que está aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Eliane. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Eliane, esse tema é muito importante, tanto que uma vez por ano, não é, você já tem até abordado isso, e é sempre muito importante, porque a gente conversa às vezes, Eliane, uma vez por ano, passam-se 12 meses e às vezes a gente esquece. Eu mesmo ontem, conversando com você sobre as perguntas, me veio na cabeça, mas será que essa gripe H1N1 é a mesma gripe que a gente está acostumado a pegar e adquirir? A gente fica o ano inteiro gripado, né? Até depois eu vou pedir para você falar sobre a diferença de gripe para resfriado, que eu acho importante saber. Mas o tema é de grande importância, não é, Eliane? Não tenha dúvida, Sandro. A vacinação, que começa agora na próxima semana, é de grande importância para as pessoas se prevenirem contra a gripe H1N1, que ela é transmitida por um vírus, né, do influenza tipo A, e esse vírus, ele sofre mutações, então por isso que é importante as pessoas se vacinarem todo ano. Normalmente quando você toma uma vacina, essa vacina tem uma cobertura aí entre 6 a 12 meses, depende muito de pessoa para pessoa. Então é muito importante as pessoas se vacinarem todos os anos. Exatamente, pode até haver essa confusão, porque existem doenças que você se vacina uma vez e nunca mais precisa vacinar na vida. Outras você se vacina e acho que dali 10 anos tem que se vacinar de novo. Esse caso aqui é realmente anual. Sim, a vacina da gripe H1N1, ela é uma vacina que ela é feita com o vírus inativo. Então, é o seu próprio organismo que vai responder a essa vacina e criar anticorpos. Então, isso não é duradouro. É diferente, por exemplo, uma vacina que é de longa duração, normalmente são vacinas que são feitas com vírus atenuado, ou seja, um vírus vivo que tem uma modificação e ela fica prolongada por vários anos. No caso de vírus inativo, que é o vírus morto, não, o seu organismo tem um tempo que ele faz uma proteção. Mas com o passar de um ano, de 6 meses a 12 anos, você perde essa proteção aí contra o vírus da H1N1, por isso que é anual a vacina. Agora, Eliane, qual que é a diferença desse vírus H1N1, esse tipo de gripe, e essa gripe que a gente está acostumado no dia a dia? São as mesmas gripes, não é? Ou tem diferença? Na verdade, o H1N1 ele é uma mutação do vírus normal, do vírus da gripe normal. O que é uma mutação? É uma modificação. Vamos falar assim em termos populares, ele se tornou mais forte. Tá? E como ocorreu essa mutação, a gripe os sintomas ficam muito mais fortes. Então, é importante a vacinação por isso. Na gripe comum, se você está com um sistema imunológico bom, você tem uma gripe, tem todas as intercorrências de uma gripe, um mal-estar, dor de cabeça, mas é uma coisa temporária. No caso da HN1, não, ela pode se agravar e trazer bastante problemas, principalmente pneumonias graves. Agora, a grande pergunta, não é qual que é a diferença da gripe para o resfriado? Eu estou gripado ou estou resfriado, ou é tudo a mesma coisa, Eliane? Não é. São vírus diferentes, tá? A transmissão da gripe é pelo influenza. No caso do resfriado, são mais de 10 tipos de vírus que podem transmitir o resfriado. O resfriado é uma coisa mais localizada, ele ataca mais as vias aéreas superiores, nariz, um pouco de garganta, a pessoa vai ter um pouco de mal-estar, mas é uma coisa leve. É diferente de uma gripe.
principalmente o de um HN1, por exemplo. HN1, a pessoa tem febre súbita, febre alta de 38 a 39 graus, tem vários outros sintomas, tosse, às vezes tem gente que tem vômitos e mal-estar, dificuldade de respirar, então é diferente. O resfriado é uma coisa leve, temporária, passa rápido, mas o da gripe já é mais complicado e da HN1 é mais ainda. Agora, se a gente está com resfriado, ou seja, é mais tranquilo, mas às vezes já é bom entrar com medicação ou sempre espera um pouquinho? Não, para vírus, normalmente você não tem nenhuma medicação efetiva. Tá? Então, o que acontece? Num resfriado, a gente até brinca na área médica, se você tomar remédio dura 7 dias, se você não tomar dura 1 semana. Então, é diferente. Então, o resfriado não tem o que fazer. Tem o chazinho da avó. Tem, a chazinho da avó, a sopa da avó, da mãe, né? Isso ajuda bastante. Melhorar a alimentação, porque a alimentação vai se tornar que você fique um pouco mais forte, esse resfriado vai passar rápido, tanto o resfriado como a gripe comum. Se você reforça mais a alimentação, toma alguns chazinhos, igual você falou, faz uma inalação para melhorar essa parte de nariz, vai melhorar independente do que você tomar alguma coisa ou não. Eu vejo muito que as pessoas falam assim, às vezes você tá com aquele corpinho de gripe, que pode ser esse resfriado, às vezes as pessoas fazem assim, vou tomar um leite quente, ou mesmo uma sopa quente, não é? Será que o quente influencia quando ele entra no nosso organismo? Tem alguma relação ou é simplesmente psicológico isso? É psicológico, por um lado. Mas por outro, toda vez que você come alguma coisa muito quente, o que acontece? Você melhora muito essa parte respiratória, porque você aquece. Quando você põe um alimento quente na boca, você vai aquecer toda essa região do nariz, da garganta. Então, se você está, por exemplo, num resfriado, você está com o nariz extremamente congestionado, às vezes você está conseguindo respirar só pela boca, você toma alguma coisa quente, automaticamente essas vias vão se abrir, entendeu? Vão melhorar a sua respiração. Então, tem essa conotação. Às vezes a gente tá com aquele princípio de dor de garganta, tá doendo. É amígdala, não é? Sim. Tá sentindo inflamação nas amígdalas. Tá pegando, ainda não é aquela coisa para tomar remédio que às vezes derruba a gente, inclusive. Mas aí você toma um copão de leite quente, com café quente ou Toddy, não sei, né? Já melhora. Por isso, porque melhora toda essa parte aí, abre as vias respiratórias. Então você respira melhor, você tem um conforto nisso. Só tem que tomar cuidado para não queimar a língua, né? Sim. Agora, Eliane, a vacinação, claro, é uma das principais estratégias de prevenção da gripe, né? Isso o governo vem divulgando nos últimos anos. A vacinação é sim uma das principais estratégias de prevenção à gripe. Agora, ela é 100% eficiente? O que vai acontecer? Quando você toma uma vacina que é de um vírus inativo, vai depender muito do seu organismo, para que o seu organismo dê essa resposta. Mas normalmente ela é bastante efetiva, tá? Assim, não tem nada que fale, que contraindique falar assim, não, você não tome porque não vai fazer efeito. Algum efeito vai fazer sim. Para algumas pessoas vai fazer muito, para outras vai fazer menos. É o que a gente fala, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma resposta. Mas com certeza ela é a melhor arma para a população para se prevenir de uma doença que pode se agravar e pode levar à morte. Nós temos do começo do ano até agora 60 casos de morte já no país por HN1. Você fala, é muito pouco, o país é muito grande, é muito pouco. Só que é um tipo de vírus que ele se dissemina muito fácil e muito rápido. Então, assim, se uma pessoa está contaminada com HN1, ela espirra num ambiente, todas aquelas gotículas que saem quando ela espirra ou ela tosse, fica naquele ambiente. Então, se uma pessoa está próxima a essas gotículas, respira essas gotículas, ela se contamina. Se essa pessoa tossiu com a mão, pôs a mão na boca, tossiu, pôs a mão em alguma superfície, esse vírus pode sobreviver de 2 a 8 horas nessa superfície. Então, vou dar um exemplo assim, uma pessoa entrou numa loja para comprar alguma coisa, uma loja de departamento, vamos dar um exemplo. E a pessoa está do meu lado e ela espirra, ela está com HN1. Essas gotículas, vamos supor que seja num departamento de roupas, essas gotículas vão ficar naquele ambiente, nas roupas, naquelas araras. A pessoa que chega
nesse período entre 2 e 8 horas, essa pessoa chega, passa a mão nessa roupa, nessa superfície que tem essas gotículas com vírus, se ela levar a mão na boca, no nariz ou no olho, ela é contaminada. Então, assim, a facilidade de contaminar é muito grande. Entendo. Agora, você falou 60 pessoas mortas em 2018 até o momento ou em todo... Não, até o momento no Brasil. 60 pessoas. 60 pessoas já morreram. Porque nós estamos tendo 2 surtos em algumas cidades, que é na região de Goiás e na região do Nordeste, se eu não me engano, no Ceará. Então, são 2 áreas que já estão tendo surto. Mas é sempre bom destacar que só morreram 60 pessoas, que algumas pessoas podem considerar esse número baixo, porque a campanha de vacinação ocorre de forma intensa, frequente e maciça, inclusive. Sim, principalmente nessas áreas que estão, a vacinação já foi disponibilizada para essas áreas. Quando o Ministério da Saúde detecta algum surto, já é disponibilizado automaticamente recursos para que contenha essa proliferação, né? Então, por isso que está localizado ainda. Alguém pode raciocinar mal, como tem morrido tão pouca gente, eu não preciso. Não, se todo mundo parar de se vacinar, esse número de 60 passa para 600 muito rápido. Não é? Então tem que vacinar sim. Agora, você já falou sobre os sintomas da gripe, inclusive, e já explicou sobre essa questão da vacina ser 100% eficiente ou não. Agora, como que a pessoa pode se prevenir de adquirir uma gripe? Ela deve pensar em maneiras preventivas ou viver é tão difícil já e a gente ainda vai ficar se preocupando em não pegar uma gripe? Não, eu acho importante, por exemplo, a pessoa evitar locais muito aglomerados, né? Porque é o que a gente falou, se tem uma pessoa contaminada num lugar que tem muita gente, a chance dela espalhar esse vírus é grande. A pessoa tomar bastante cuidado. Sempre a lavagem das mãos evita cerca de 80% das doenças transmitíveis. É um ato tão simples, né? O que é lavar a mão? É lavar a mão mesmo, com água e sabão, inclusive entre os dedos. Você saiu, foi fazer alguma compra, alguma coisa. Chegou na sua casa, lave as mãos. Isso vai evitar que você, não só a gripe, mas outras doenças também. Então é um ato simples. Quando a pessoa, por exemplo, tossir, a pessoa tentar tossir de uma maneira de colocar o antebraço, se ela colocar a mão, ela lavar as mãos depois. Então são coisas simples. Evitar a aglomeração é importante quando começa a ter alguma proliferação grande da gripe. Agora, essa dica do entre os dedos é muito boa, nunca tinha ouvido falar disso. A gente, quando vai para alguma cirurgia, a gente lava a mão no mínimo 1 minuto. No mínimo, é o mínimo. Lava e escova. Então, assim, você lava, e não adianta você lavar só a palma, você tem que lavar o torso das mãos, entre os dedos, as unhas, porque aí sim você elimina praticamente totalmente os micro-organismos que estão na sua mão. A mão da gente é extremamente contaminada. Eu acho que ninguém lava entre os dedos, não, viu? Assim, é importante, então. A gente lava ali, né? Como você falou, a palma, né, da mão. A palma, né? Normalmente as pessoas fazem isso, né? Isso. Então é uma dica. E o álcool gel, como é que ele se encaixa nesse processo? O álcool gel, ele é bactericida. Então, quer dizer, ele vai agir mais em bactérias, entendeu? Mas é importante, por exemplo, você carregar um frasquinho de álcool na bolsa, no carro. Você está impossibilitado de lavar as mãos, você vai se alimentar. Um álcool gel resolve bastante, porque ele vai aderir, até pela maneira como ele é feito. O gel, qual que é a proposta do álcool gel? O álcool, ele é difícil de você carregar, ele pode derramar em alguma superfície. O álcool gel, ele é mais grossinho, então ele é mais fácil de você levar. E ele tem essa propriedade de aderir melhor na pele. Então ele vai fazer realmente um efeito ali, mas ele é mais para bactérias do que para vírus. Mas é uma proposta boa. Eliane, uma vez eu vi um profissional de saúde dizer que se a humanidade toda lavasse as mãos várias vezes por dia, muitos problemas de saúde estariam eliminados de cara, praticamente deixariam de existir.
Concordo plenamente, é o que eu falei para você, é um ato super simples que as pessoas não têm o hábito, e eu acho que se investisse em campanhas para que as pessoas se conscientizassem dessa importância, e, normalmente nos hospitais, entre os profissionais de saúde, isso é bem disseminado. Mas para a população em geral, falta essa conscientização. É uma campanha que não existe no Brasil, lave as mãos, né? Sim. Às vezes a gente está num restaurante, a gente percebe. Eu chego num restaurante, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro lavar as mãos. E eu percebo que as pessoas não fazem tem esse isso. hábito. Né? A grande maioria não tem. É uma Aí campanha... ocorrem as contaminações. Não só com a gripe, mas de outras várias doenças. É uma campanha que falta no Brasil. Nós estamos aqui... Pode falar. Não, se você... É o que a gente comentou. Eu toquei uma superfície que está contaminada com alguma doença. Eu coloquei a mão na boca, no nariz e nos olhos, porque são vias de entradas de bactérias, de vírus. Eu cocei o olho com a mão contaminada, eu pego uma conjuntivite, por exemplo. Entendo. Então, é importante. Nós estamos conversando com a farmacêutica Eliane Pasquinelli. Ela está aqui para falar, né, sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Essa gripe que resulta do vírus influenza, o H1N1, que começa na próxima segunda-feira. Eliane, ainda sobre essa questão de aglomeração, eu vejo crianças em sala de aula, a professora vai e fecha a janela, né? Ou mesmo adultos nas faculdades e ambientes de trabalho também, inclusive sempre fechados. Tá frio, fecha, por favor. Como que se age nessa situação? O ideal seria que a maior quantidade de portas e janelas ficassem abertas. Por quê? Porque o ar circula. Se você está num lugar fechado, o ar fica circulando restrito. Se tem uma pessoa contaminada ali, por exemplo, pela gripe, ela está disseminando o vírus. Então, se as portas e janelas estão abertas, esse ar está circulando. É mais difícil agora no inverno? Porque as pessoas sentem frio. Mas o ideal seria que tivesse uma fonte de circulação, onde tivesse, por exemplo, nas creches. É uma preocupação grande, por exemplo, dos profissionais de saúde agora no inverno, porque são várias doenças que acabam sendo disseminadas em creches, em escolas, né? Porque as crianças estão ali, estão brincando sempre juntas, então seria importante ter uma circulação de ar boa. Talvez não abrir 100% da janela, mas deixar pelo menos o ar circulando. Agora, além de combater a gripe, a vacina também contribui para a redução de complicações, internações, que contribui para a redução de óbito, você já falou. Mas tem aquela coisa da pessoa que não entra em óbito, ela é internada e não morre. Quer dizer, até o governo acaba economizando se as pessoas não ficam doentes. E a pessoa acaba evitando uma situação desagradável de ir para um hospital, por exemplo. Infelizmente, o nosso país ainda não é voltado para políticas públicas em saúde preventivas. Se fosse, nosso país não estaria esse caos que está a saúde. Por exemplo, as vacinações, igual você falou, uma campanha simples de conscientização das pessoas poderiam modificar o quadro de saúde do nosso país. Mas, infelizmente, isso não existe. E a gente ainda tem esse problema que muda um governo, troca todos os escalões, começa tudo de novo. Então, às vezes, tem até alguém começando a pensar num trabalho, mas esse trabalho volta a estaca zero e aí a gente fica estagnado. Nos países de primeiro mundo, essa parte preventiva é muito efetiva. Então, eles têm uma redução muito grande de doenças básicas. Nós voltamos, todo mundo tem acompanhado aí, nos últimos anos nós voltamos a ter doenças que já estavam erradicadas há muitos anos. Uma delas é a febre amarela. A gente não ouvia falar mais, né? Não ouvia falar, estava erradicada no meio urbano desde 1940. Então você vê, estão voltando algumas doenças que estavam erradicadas. Muito disso é falta de prevenção, de falta de políticas públicas nessa área. Compreendo. Agora, Eliane, existe a população de risco no que se refere à gripe, não é? Porque existe, inclusive, o público-alvo da campanha que eu queria que você falasse sobre isso. Sim, existem pessoas que estão mais propensas a desenvolver as complicações, né, da H1N1. São os idosos,
né? As crianças de 6 meses a 5 anos, as gestantes, principalmente as gestantes que estão assim mais no final da gravidez, porque com o crescimento do feto, a grávida tem tendência a ter um pouco de compressão nos pulmões. Isso deixa o pulmão dela mais frágil. Mulheres que acabaram de ter filhos, né, a partir dos 45 dias, portadores de doenças crônicas, diabéticos, renais crônicos, asmáticos, pessoas que têm doenças hematológicas, obesos mórbidos, devem tomar essa vacina. E os funcionários, né, de área de saúde, que estão em contato muito próximo das pessoas que podem estar contaminadas. E essa vacina previne pneumonia também? Não, quando você toma a vacina, o seu organismo vai ficar em alerta, né? Então você não vai desenvolver o vírus com tanta virulência que a gente fala. Porque o que acontece? Quando algum desses casos, alguma dessas pessoas tem algum comprometimento, ela tem comprometimento respiratório. E normalmente ela desenvolve uma pneumonia, um quadro grave de pneumonia, e isso, se não for muito bem tratado, essa pessoa pode ser levada a óbito. Então, não é que ela previne a pneumonia. Existem vacinas específicas para a pneumonia. Existe? Existe. E, inclusive, acho que todo idoso deveria tomar, por exemplo, uma vacina para pneumonia. Porque ela é preventiva. Eu nunca ouvi falar, me perdoe minha ignorância, eu nunca ouvi falar de vacina preventiva para pneumonia. Mas infelizmente ela não está no SUS. Ela não está disponível no SUS, só em clínicas particulares. Existem. A minha mãe toma todo ano. Não, precisa vir mais vezes aqui no Jornal da Cidade, você, viu, Eliane, para falar sobre essas coisas. Vamos, uma próxima entrevista, colocar esses temas que não tem campanha, para você vir aqui abordar e a gente começar a divulgar essas coisas. Sim, isso é importante. De repente, eu acho que todo profissional de saúde tem essa função. Desde que você escolha qualquer profissão dentro da área de saúde, eu acho que é uma obrigação da gente, como profissional de saúde, divulgar coisas que podem ajudar as pessoas de alguma forma. Às vezes é uma gotinha d'água no oceano, mas é uma gotinha. Essa vacina contra a pneumonia não é fácil de achar, então? Ela é muito cara, ela é barata? Não, ela não é muito cara, não. Mas ela só é disponível em clínicas particulares e eu não sei se em todas as clínicas, porque não tem muita procura. Será, né, que acha em Andradas? Acha, Carol. A Carol tá dando essa informação. Meu avô que acha. toma vacina. Toma também. Nossa, interessante. Meu avô e minha avó. É muito importante para as pessoas idosas, muito. Não, vamos divulgar isso. Porque as pessoas idosas, o que acontece? Elas são mais vulneráveis a pegar uma gripe, até pegar um resfriado, pegar uma gripe, a essas doenças respiratórias agora no inverno. Então, se elas tomam essa vacina preventivamente, aí tá vendo a política pública preventiva, se existisse, tivesse, antes da HN1, por exemplo, tivesse também a campanha para pneumonia, essa vacina tivesse disponível, era mais uma arma que as pessoas teriam para se prevenir de alguma complicação. E será que uma vacina dessa, agora estou falando da vacina contra a pneumonia, para o ouvinte da Rádio Vinícola não se confundir. Se o inverno chega agora em maio, junho, julho, mais ou menos, que começa o frio, né? Se tomaria em fevereiro, mais ou menos, alguns meses antes? Como que ideal, é isso? Por exemplo, o ideal é isso, pelo menos um mês antes de iniciar o inverno. Como a HN1, por exemplo, a HN1, ela não é efetiva de imediato. Você toma hoje, amanhã você está imunizado. Não, ela demora de 2 a 3 meses para ela... de 2 a 3 semanas para ela se tornar totalmente efetiva. Por quê? Porque ela vai depender da resposta do seu organismo, né, para criar essa imunidade. Então não é uma coisa imediata que você toma hoje. A grande maioria das vacinas acontece isso. Você tem um tempo, né, ali para poder seu organismo se adaptar a essa vacina. Então, no caso da pneumonia também, o ideal seria que as pessoas tomassem um pouco antes de já iniciar o inverno, já com essa prevenção. Se o idoso ou a pessoa que queira tomar essa vacina de pneumonia, ele tiver com gripe, ele pode tomar ou não? Normalmente não é contraindicado, a não ser que a pessoa esteja com febre, com algum sintoma assim mais pronunciado de uma gripe, aí ela seria contraindicada. Mas se ela tiver uma gripe, mas se sentindo bem, sem nenhum sintoma complicado, ela pode tomar sim.
Interessante. Agora vamos então voltar para gripe H1N1. Tá Sim. bom? Existe uma lenda, Eliane, que diz assim: eu não vou tomar essa vacina porque isso é um plano do governo para nos matar. Então eu já escutei de algumas pessoas. Eu também já escutei. Né? E você deve ter escutado até mais do que eu, porque você, né, trabalhou quantos anos aí direto com as pessoas na área de saúde. Então é lenda mesmo, né? O governo tem um plano aí oculto para exterminar essa população. Não tem. Todo mundo pode tomar a vacina sem esse medo, tá? Eu acho assim, a vacina é uma arma que a população tem para se prevenir. Está disponível para essas categorias aí. Quem, por exemplo, não se encaixa nesse perfil que foi traçado pelo Ministério da Saúde, existem as clínicas particulares que também disponibilizam. Acho que não é uma vacina muito barata, mas, por exemplo, para pessoas que estão muito em contato com, igual você falou, em áreas muito fechadas, talvez fosse bom elas tomarem também. Normalmente sobra a vacina, porque não atinge 100%. Quando passa a campanha, essas vacinas continuam disponibilizadas no SUS. E qualquer cidadão tem o direito de tomar essa vacina quando ela já foi fechada a campanha. Por exemplo, fechou a campanha, o público-alvo é esse: idosos, crianças, pessoas, né, com problemas imunológicos, população indígena. Tem um foco, tem o Ministério traça um objetivo. Terminou essa campanha, sobrou-se vacina, essas vacinas ficam lá, essas vacinas têm que ser aproveitadas, né? Então, acho que quando acaba a campanha, eu acho que as pessoas, quem não tomou e se sente talvez vulnerável, podem ir aos postos e se informar. Porque eu acho que se sobrou, acho que elas podem, né, ser disponibilizadas para a população normal. Eu sempre pego uma sobrinha lá, viu? Você pega? Você acha que não? Imagina, depois vai trabalhar na festa do vinho, aquele frio. Então. Nossa Senhora. Agora, quem tomar vacina fica gripado? Tem também essa situação, né? Não existe nada comprovado com relação a isso. Por quê? Porque é aquilo lá que a gente falou. A vacina é feita com vírus inativado. O que é um vírus inativado? É um vírus morto. Então, assim, ela não tem essa indicação de... Às vezes a pessoa toma, coincidentemente, a pessoa já está meio que desenvolvendo um resfriado, uma gripe, ela toma essa vacina, então é mais psicológico. Ela já estava contaminada com um vírus num resfriado, por exemplo. Ela vai tomar vacina, o sistema imunológico vai baixar um pouquinho naquele momento, porque ele encontrou uma coisa diferente. Ele vai ter que reagir àquela coisa diferente que é a vacina. Então, talvez nesse meio tempo a pessoa já estava contaminada e desenvolveu, mas não existe nada comprovado cientificamente que a vacina causa gripe. E rejeição, alguém pode morrer tomando essa vacina? Muito raro. Só pessoas muito, muito assim, alérgicas correm mais risco. Pessoas que são alérgicas ao ovo, porque a maioria das vacinas elas são desenvolvidas no ovo. Então, a pessoa é muito alérgica a ovo, por exemplo. Ela precisa de um laudo médico, de um acompanhamento médico para falar que ela pode. Pessoas que são corticoide dependentes em altas doses. A gente toma corticoide em muitas altas doses. Essas pessoas têm tendência a desenvolver mais alguma reação. Também aí tem que ter um acompanhamento médico. Mas normalmente ela é uma vacina muito eficaz. Eliane, eu queria então agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, que ainda algumas coisas ficaram de fora da entrevista, mas eu acho que, em linhas gerais, o essencial e até mais do que o essencial sobre o assunto foi muito bem colocado aqui para o ouvinte da Rádio Vinícola poder, a partir da próxima segunda-feira, com muita consciência, com muita responsabilidade, se apresentar nos postos de saúde e participar da campanha. Sim, eu aconselho a todo mundo que está nesse grupo aí a se vacinarem. E as outras pessoas que não podem se vacinar por hora, fazer aquilo lá que a gente comentou. Lavar bem as mãos sempre que possível, que isso vai evitar muitas doenças além da gripe. Ok. Obrigado, Eliane. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês.